que ela existiu mesmo. E ele não era da Espanha. Eu vi que ele existiu porque o próprio ator bancou revitalizar o túmulo do cara. Ah, boa. Esqueci o nome do cara. Enfim, então são pessoas. E o padre Paulo Ricardo, eu ouvi uma preleção dele, uma homilia. É homilia que fala ou homilia? Homilia, né? Homilia. A gente fala homilia. Eu vi uma homilia do padre Paulo Ricardo e ele falou assim, pô, eu já quis... eu já fui carreirista, eu confesso, fui carreirista. Eu queria chegar a bispo, a cardeal, eu queria. E depois Deus me fez ver que não é por aí, não é essa pegada não. Ou seja, para você subir, você tem que ser carreirista, você tem que estar na pegada de carreira. E aí você foge um pouco do caminho. Porque não é a carreira. Não é o fim, é o meio, é o caminho. Então são todos esses aspectos que tem, desde profecias, mexe muito com as pessoas, né? Profecias e eu lembro que eu era moleque, eu ouvia a expressão, né? Você bebe? Não para mim, para algum adulto ali. Você bebe? Aí o cara falou, a cada morte de papa. Aí eu pensei, pô, é mesmo, né? Eu nunca vi um papa morrer. Era o João Paulo II. Eu gostava do João Paulo II, eu gostava do Ratzinger. Paulo II morreu com 82, mas levou um monte de tiro, né? Levou balaço. Facada acho que não. Facada levou? Acho que levou. Acho que tentaram. Mas tiro ele levou vários. Depois foi lá falar com o cara. Perdoou o cara. Perdoou. Mas isso certamente causa um impacto de expectativa de vida, né? Depois ele ficou com Parkinson. Morreu com 82. O Bento XVI, o Ratzinger, ele morreu com 95. Abdicou antes, né? Abdicou antes. Tanto que ele morreu em 2022, não teve, porque não era mais papa, né? Ele era um ex-papa. Então, você quase não ouviu, né? Que ele morreu em 2022. Agora não, agora é chefe de Estado, né? Ele é um chefe de Estado do Vaticano. Tanto que tá indo o pessoal lá. O Trump vai lá. Dia 23. E mexe muito com as pessoas. O que vai ser? A fumacinha branca, se vai sair, se não vai, se vai demorar, quem vai ser. Eles estão falando que talvez tenha que ter diversidade, tem que escolher um papa da diversidade, tem que ser um papa sul-americano. Papa sul-americano, né? Tem até uma musiquinha. Cara, papa sul-americano acho que não vai ser, já teve um ali, vou repetir. Mas os cardeais que estão ali para escolher, dos sei lá quantos, 200, 100 e cacetada foi o Bergoglio que escolheu. Então acho que vai seguir um pouco da linha dele. Enfim, isso as pessoas estão falando, cara, é o tempo inteiro, desde profecias, o que vai rolar, o mundo vai acabar, é agora. Depois dele veio o anticristo, você viu isso? Já. Depois dele veio o anticristo e tal. Tem a profecia, né, que eles interpretam do Apocalipse, né, dos reis, por causa das montanhas, né? Isso, das 7 montanhas. Isso, que Roma é a cidade das 7 montanhas. E aí depois de um determinado número de reis, se eu não me engano são 7 ou 8, viria o último. E aí qual que é a linha, né? Por que eles fazem essa interpretação de que o Francisco é o último? É porque ele deveria ser depois do Ratzinger, mas o Ratzinger, como ele renegou, né, não queria mais ser papa, aí ele só o substituiu. Então esse próximo seria o último. Enfim, tem algum pessoal que leva nessa linha. Tem umas outras teorias rolando também, que tem a do terceiro templo, lá do boi vermelho lá que nasceu. Isso. E aí eles já estão reconstruindo os monumentos. Eu entendo pouco disso aí, mas eu vi também. Isso. E aí tem 3 bois vermelhos lá, parece que agora tem que encontrar alguém que acho que é um homem que nunca passou dentro de um hospital, porque eu não entendo absolutamente nada, eu tô só replicando o que você viu. Que a gente fica vendo, morre alguém, a gente fala, pô, vou ver teorias do fim do mundo, né? Isso. A gente quer tanto que esse mundo acabe, né, que a gente fica... Aí a gente vê lá que... E aí estão casando. Esses programas sensacionalistas como Além da Imaginação, não é? Essas porcaria de internet aí de... Verdade. E aí, Arthur, o pessoal tá falando assim, essa aí o Eric fez IA do
do Papa vai entrar. Não é IA, galera. Você, o cara pesquisa você no dá o Google. Google, cara. É justamente isso. Pô, o cara fez IA, não é possível, é muito parecido. Cara, é isso. A gente fez o exame de haplogrupo e o meu irmão se deu praticamente idêntico. Eles não tem como saber, porque era código de barra. Como é que eles sabem? E veio do meu irmão. Para mim veio mais índio e para ele veio mais viking. Por isso que eu sou mais inteligente que ele. Olha só. A única diferença foi essa, o resto é praticamente igual. E aí, qual que é o haplogrupo que a gente primeiro se encaixa no planeta Terra? Sardenha, que é da Itália. Vai saber, sei lá por quê. Mas o mais igual é Sardenha na Itália. Pô, esse cara aí, esse Pizzaballa aí. Pizzaballa, meu. Sei lá se o cara é da Sardenha, de onde é, mas que é parecido. E você pode dar o Google. Não, mas é a inteligência artificial do Eric. Não é, Nada, bicho. Dá o Google para você olhar, escreve lá Pizzaballa. É difícil ter outra coisa na internet, Pizzaballa. Que una esses Pô, dois. isso é nome de... Se o cara virar papa, vai ter pizzaria, aquelas de esquina aqui. Não, pô, Pizzaballa. mas aqui em Osasco já tem pizza de bala. Isso. Que é Tem, de bala tem. de goma. E tem a E 380 a versão também. Rio de Janeiro também. 380. Cheia de azeitonas. Então. Mas não é IA, galera. Procura aí, tá escrito aqui na imagem aqui, ó. Pizza bala. Pizza mesmo, igual pizza. É que, putz, você fala pizza no Brasil, o cara vai colocar lá Pitiza. P-I-T, C cedilha A, né? É pizza bala, com 2 L's, tá vendo? Joga no Google aí que vocês vão ver. Cardeal Pizza Bala. A gente fez, inclusive, no canal do Abraham, tem um corte lá. Já tempos atrás. Faz 2 anos. É. Que o pessoal da Shockwave, na época, falou também. O Papa vai entrar. Já pensou? Já pensou, Arthur? Já pensei. Mas acho que a gente interrompeu o Gabriel. O Gabriel tava... Não. Na verdade, era mais uma noção dessa profecia que existe hoje, que as pessoas estão tentando encaixar, né? Mas eu sempre fico com a palavra do Evangelho de Jesus, né? Quanto ao dia, ninguém sabe, né? Nem eu, só o Pai sabe, né? Então, por mais que... E aí, qual que é a recomendação dele, né? Olha, quando vocês olham para a figueira, vocês sabem que o fruto está chegando pela estação ser apropriado e tudo mais, né? Então, eu olho nessa perspectiva, né? A gente está se encaminhando para um mundo maluco, um mundo muito diferente de tudo que a gente já viveu, um mundo com contornos transhumanistas cada vez maiores, é o pecado de Eva. Eu fiz essa interpretação no Além da Imaginação que a gente fez há cerca de uns 15 dias atrás. E eu acredito que esse mundo que a gente viva pode ser o mundo dos últimos dias. Eu não nego essa possibilidade, não. Mas não sei se essas profecias que de fato vão dizer, até porque eu já comentei num outro programa, né, que a gente falou sobre Apocalipse, que eu não acredito em nada na centralidade de Israel para o final do mundo, não precisa ter terceiro templo, na verdade, Deus vai voltar independente de qualquer coisa, sabe? A gente fica olhando para esse tipo de questão e tá, não, mas vai acontecer, tem que ter tal parada para acontecer. Então, não acho que seja uma visão correta para nós como cristãos, basta que você esteja preparado. Essa é a questão, né? Vai ser como relâmpago, como o próprio Cristo disse, 2 homens estarão trabalhando no campo, um fica, o outro vai, então essa é a perspectiva mais importante do quanto você se sente confortável com o retorno de Cristo. Há pouco tempo atrás eu vi um vídeo, não sei se eu cheguei a te mandar, ou pro Eric, que era um cara na rua com um microfonezinho desse aí, igual a gente tem, já foi pra rua fazer QI 83, e apontava na cara da pessoa, você prefere 5 mil reais ou 5 minutos com Cristo? Sim. E aí, pô, 5 conto, né? Não é 5 mil, é 5 milhões, né? 5 milhões. Isso, era muito dinheiro, né? 5 mil reais é uma boa grana, né? Mas não é tanto dinheiro quanto 5 milhões, obviamente. E aí a pessoa, a maioria, né? Falou, cara, tô precisando de dinheiro mesmo, na boa é essa, o mundo é esse lugar. E isso, na verdade, aponta para uma outra coisa que eu estava discutindo na igreja há pouco tempo atrás com o pastor, né? Com o pastor nosso, o Denis, né? Que inclusive já veio aqui. Eu comentando com ele, eu falei, cara, você está diante de uma comunidade hoje que se você oferecesse um bilhete premiado de Mega Sena da virada ou o retorno de Cristo hoje, eles prefeririam
ter um bilhete de Mega Sena premiado, né? Porque as pessoas não anseiam mais por Deus, elas anseiam cada vez mais por ter seus desejos concretizados. E isso é o que me preocupa. Não é se nasceu um bezerro, vamos ver lá na Pantone qual que é o tom da peluja aqui do bicho, vamos ver se os caras estão levando pedra para construir Templo de Salomão aí na Avenida João Dias aqui em São Paulo, ou lá em Israel. O número de fotos dos vigários de Cristo que passaram pela Terra já não tem mais lugar, tem que gerar uma nova para colocar uma nova foto. Enfim, eu acho que essas coisas são secundárias diante da urgência em nossos dias das pessoas se inclinarem na direção da fé verdadeira. Numa fé que foi dito por Cristo para a mulher samaritana diante do poço, que é o seguinte: uma fé em espírito e em verdade, que já não há mais templo em Jerusalém, já não existe mais templo, localização física, onde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. É uma coisa que transcende o lugar físico, transcende esse tipo de experiência, e que, na verdade, aponta para uma individualidade, para uma verticalidade da nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um assunto urgente dos nossos dias, que as pessoas não se preocupam, estão mais preocupadas se vão ter alguma coisa. Eu vi hoje um vídeo no Twitter, aí até a May compartilhou, um abraço para a May, do pastor, do ayatolá do Bolsonaro, falando aí, você não tem condição de administrar o seu dízimo, você tem que dar seu dízimo aqui e tal, não sei o quê, porque eu que vou cuidar da tua grana. Então, você entende a intenção dessas pessoas, né? São líderes religiosos que apontam o tempo inteiro para o que eles querem, para o que eles estão buscando das ovelhas, né? E eu até falei disso no almoço com o Eric hoje, né? Eu gostaria, inclusive, de poder ter mais contato com as pessoas, de ajudar mais gente, mas eu não tenho braço. Então, hoje eu acompanho um grupo de pessoas, hoje no Farol, que eu pastoreio, pessoas que estão passando por situações difíceis, e essas pessoas vão entrar nesse trabalho e vai ter porta de saída. Não é eterno isso aqui, não é sessão de psicologia, eu não tô ganhando dinheiro com isso. Eu não quero te manter aqui porque eu vou te manter drogado lá num fármaco e você tem que ficar vindo aqui para ficar falando a respeito de você mesmo. Não. É te dar mecanismo suficiente para que você se cure, né, para que você, através da sua fé com o eterno, recupere o prumo da sua vida. E aí, segue a vida devocional, bonitinha, vá na sua comunidade, tem uma vida lá com o pessoal. Mas é o que a gente também estava comentando agora há pouco, as pessoas estão muito solitárias, né? A verdade é essa. Então, quando elas sentem esse acolhimento, esse calor humano, num lugar como o Brasil, que nega a cidadania para a maioria das pessoas, só um grupinho assim que tem cidadania hoje no Brasil. As pessoas, quando se sentem acolhidas, vem um grupo de pessoas, elas sentem que fazem parte de algo maior. E aí é nisso que elas têm um alívio para esses dias tão difíceis. Então, eu reconheço todos esses fatores, sei de todas essas coisas, mas o que eu proponho para vocês que são cristãos, independente da vertente, se você é aí um cara da Assembleia de Deus, ou se você é católico, ou qualquer outra coisa, que você olhe para a urgência dos nossos dias, buscando uma relação individual com Deus mesmo. Que passe por uma comunidade, por uma igreja, lá você vai ter seus amigos, lá você vai ter a sua bênção, você vai poder se confessar, você vai poder aprender da Bíblia, tudo isso é correto, eu não estou demonizando nenhuma dessas coisas. Só que eu estou dizendo o seguinte, só domingo é muito pouco. Nós temos que viver uma vida integral diante dessa vereda, que vai para o seu trabalho, vai para suas amizades, vai para o seu casamento, para os seus relacionamentos, segue em tudo. Então, acho que é isso, né, Arthur?